Todos os dias, mais de 200 milhões de brasileiros saem em busca de seus sonhos. Entre eles, milhares de pais e mães comprometidos e preocupados com o futuro de seus filhos. Cada um com sua história para contar, seus desafios, suas lutas diárias e suas alegrias. Algo mais em comum? Talvez aquela vontade de voltar para casa o quanto antes para ter mais tempo com a família, em especial com as crianças que precisam de amor, carinho, presença e afeto. Toda criança tem o direito de crescer em um ambiente seguro e protegido. Mais do que isso, ela tem o direito de brincar, sonhar, se divertir, explorar novos espaços dentro e fora da sua imaginação. Para uma criança crescer saudável e feliz, é preciso que a sua integridade seja respeitada e encorajada, dentro e fora de casa. O seu espaço de desenvolvimento é o mundo e todos nós somos responsáveis e podemos contribuir para a construção de um espaço cada vez melhor para receber as nossas crianças. E nós, que fazemos o Desenvolvendo com Afeto, estamos iniciando essa jornada em busca de soluções que gerem impacto positivo na história de cada uma dessas famílias. Nós acreditamos que todo lar pode ser um terreno fértil para a formação de bons cidadãos. Seres humanos que se tornarão grandes homens e mulheres na sociedade. E a gente acredita também que esse processo começa ainda no ventre e que pode ser prazeroso e cheio de cor. Por isso, vamos juntos promover um desenvolvimento com afeto? Começa agora a nossa jornada na construção de um mundo melhor. E para começar a nossa conversa, nós recebemos hoje a pedagoga Sara Braga, que também é mestranda em psicologia e estuda neuroeducação. Seja bem-vinda, Sara. Eu agradeço a sua disponibilidade de participar com a gente. Prazer estar aqui e poder contribuir, né? Um tema desse, desenvolvendo com afeto, extraordinário. Sara, é interessante que quando nós conversamos para agendar a entrevista e tudo, e eu pedi informações sobre o seu currículo, o que me chamou a atenção foi o que você falou. Eu sou Sara Braga, esposa do Paulo Pina, mãe dos 4 filhos. O que você quer? Inclusive no livro, né? No seu livro, você já se descreve dessa maneira. É uma forma sensível de dizer que, antes de tudo, nós somos mãe, mulher, esposa, uma pessoa, não é isso? Eu entendo que a gente tem a nossa identidade, né? Que é o que tem de mais importante em nós. Então, antes de mais nada, eu me considero esposa, mãe, e isso para mim é muito importante, porque eu entendo que a família é a base da sociedade. Então, para mim é uma bandeira que eu levanto, essa proteção, né? Proteção para a família, proteção para a criança. Então, por isso que eu me descrevo sempre. A minha primeira missão é ser esposa, mãe, e aí, de uma forma muito concreta, eu contribuo também de outras formas, como pedagoga, mas o mais importante para mim é essa missão maior de cuidar da família. Inclusive, o projeto Desenvolvendo com Afeto começou de uma maneira bastante sensível às verdadeiras causas do dia a dia das crianças, com base nos novos direitos da criança, do Luiz Lobo. É sobre isso que a nossa equipe de reportagem vai mostrar pra gente no material que foi preparado. Vamos conferir. É no ventre da mãe que os direitos das crianças começam, o chamado nascituro, que está presente no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente e que garante a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Proteção que é garantida logo no primeiro artigo do ECA, quando diz que a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Mas o que fazer quando essa proteção não acontece ou quando ela é negligenciada por aquelas pessoas que deveriam ser seu porto seguro? O Conselho Tutelar é a porta de entrada para receber e acolher crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. O Conselho Tutelar, ele tem esse papel, né? Na verdade, quando uma criança, para dar um exemplo, não tem a vaga na escola assegurada, o Conselho Tutelar pode atuar
notificando ao município que providencia a vaga. Ou quando a criança não tem um atendimento de saúde, o Conselho Tutelar pode notificar ao município para que providencie o atendimento de saúde. E assim por diante, o atendimento psicológico, o atendimento, enfim, todos os atendimentos que se fizerem necessários para que uma criança tenha o seu direito assegurado. São atribuições do Conselho Tutelar orientar e fazer os devidos encaminhamentos, independente do tipo de violação que a criança e o adolescente tenha sofrido. E olha que não são poucas. Para se ter uma ideia em números, de março a abril deste ano, foram registrados 503 casos de violação de direitos nos Conselhos Tutelares de Fortaleza, sendo as maiores vítimas meninas. A faixa de idade com a maior incidência é de 0 a 6 anos e a negligência é a que mais acumula casos. A negligência é algo que é a maior de todas as violações, porque a negligência é a ausência do dever de cuidado, né? E ela pode ser algo simples, mas ela pode se transformar inclusive num crime. E aí é seguida de violência sexual, violência física, maus tratos, né, a situação de abandono. Esta psicopedagoga explica que é possível mudar essa dura realidade que tem afastado os adultos das crianças e dos adolescentes. Então, nós como adultos, eu acredito que o primeiro passo é darmos atenção às nossas dores da nossa infância, porque nós carregamos muitas feridas da nossa criação, né, da nossa forma de crescer, numa atuação que foi muito, para a maioria de nós, foi muito rígida. A obediência cega, ela só produz uma sociedade infantil. E não é isso que a gente quer como, né, adultos e sujeitos atuantes, né, que tenham a capacidade de pensar coletivamente, né, para sair dessa bolha. O ECA considera criança a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente aquelas que têm de 12 a 18 anos incompletos, garantindo a este público o direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E não para por aí, é que esses direitos são reforçados no livro Os Novos Direitos da Criança, de Luiz Lobo, que diz que toda criança tem o direito de não ser rotulada, o direito de lidar com a morte, direito de ter confiança, direito de ser reconhecida, direito de não ser comparada e o direito à não violência. Outro direito que não deve ser esquecido é o direito à cidadania. Quem tem cumprido com esse papel de forma eficiente e facilitado o serviço de emissão de certidões de nascimento é o Hospital Geral Dr. César Causa, em Fortaleza, que também é maternidade e tem um cartório que foi instalado dentro da unidade. Desde a sua inauguração em 2008, até o momento, já foram emitidas no hospital mais de 23 mil certidões de nascimento. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir que todos os direitos de crianças e adolescentes sejam respeitados. Mas para que isso ocorra, é preciso estar preparado e conhecer o que de fato é o Estatuto. A gente viu, Sara, que ainda há um longo caminho a se percorrer para conscientizar a população, já que essa questão da atenção à infância é um tanto quanto recente, não é isso? Exatamente. Se a gente for pensar, né, Ana, que assim, há pouco tempo é que o Brasil e o mundo atentou para os direitos da criança, né? Os próprios direitos da criança, eles são muito novos. E Luiz Lobo, quando ele traz os novos direitos, ele vem para nos conscientizar de que não é só alimentação, não é só, né, dar a essa criança um teto, mas essa criança precisa, antes de tudo, de afeto. E esse afeto ele precisa ser demonstrado nas experiências do dia a dia, né, em deixar essa criança brincar, deixar ela fantasiar, deixar a criança rabiscar. Então, Luiz Lobo descreve 33 direitos. E de uma forma muito concreta, ele traz para a gente, para o concreto, para o dia a dia, dentro de casa. Como é que eu posso fazer para respeitar o meu filho e dar a ele os direitos que ele tem?
quais são de fato assim, esses novos direitos, esses 33 novos direitos que precisam ser incluídos na nossa rotina? Não é isso? Qual é o nosso papel enquanto sociedade, enquanto pais também, já que estabelecer uma infância de qualidade com afeto é uma responsabilidade de todos nós, não é isso? Eu entendo, né? E a própria neurociência hoje ela já aponta do quanto a infância é o período mais importante na vida do ser humano. Então, se nós desejamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais saudável, também no que diz respeito ao emocional, então é preciso que a gente, né, volte o nosso olhar para a criança, dando a ela as condições. E tem um dos direitos que Luiz Lobo traz, que para mim é um dos mais importantes, quando ele fala que a criança tem direito a receber limites, porque ele coloca, né, o limite ali como a segurança. E quando eu falo de limites para alguma família, em alguma palestra, eu sempre coloco, o limite é o guarda-corpo. Imaginemos que você está ali numa varanda. Então, se você tem um guarda-corpo, é a proteção que você tem para você não se machucar. Então, o direito a receber limites, para que essa criança aprenda a conviver com o outro, a saber até onde ela pode ir, porque eu entendo que dar limites a uma criança é o maior ato de amor que o pai, a mãe, o responsável pode fazer, porque isso vai dar a ela confiança. Porque deixar na mão de uma criança a liberdade de escolha do que comer, a hora de dormir, o que fazer, o que comprar, é abandono. Então, assim, quando Luiz Lobo traz a questão do limite de uma forma tão bacana, né, nos reportando a esse amor que a gente precisa ter para proteger essa criança e futuramente esse adolescente e poder inseri-lo na sociedade com segurança. Tem alguns dos direitos, alguns que me chamaram bastante a atenção. O direito de ser egoísta, eu entendi esse direito como a gente se colocar no lugar da criança e entender que ela ainda não está preparada para agir de acordo com o que a gente aprendeu que era certo, não é isso? É porque existe a fase do egocentrismo, né? O mundo gira em torno da criança e isso é para ela a maior verdade. Então não tem como a gente querer que uma criança até os 6 anos, mais ou menos, que ela consiga se colocar no lugar do outro sempre. Lógico que conviver com uma família ou conviver em um ambiente de empatia, um ambiente de generosidade, isso vai ajudar essa criança a ver que ela pode sim emprestar um brinquedo, mas contanto que a gente não exija isso dela, né? A gente pode sim já ir nutrindo essa criança com empatia, com generosidade, mas respeitando essa fase, que é uma fase normal. Eu costumo chamar até, não é a fase do egoísmo, é a fase do egocentrismo, que ela passa. E depois a criança, aos 7 anos, ela já tem condições ali de olhar para os outros, de interagir, de se colocar no lugar do outro com mais propriedade. Mas é muito importante aqui, quando a gente está nessa conversa, perceber que a nutrição que a gente dá aos nossos filhos, ela começa ainda no ventre, né? E o Luiz Lobo, quando ele fala, né, toda criança tem o direito a ter uma gestação tranquila, em paz. Então, lembrando que esse cuidado que a gente deve ter com a criança, ele vem desde lá do ventre, para que ela possa se sentir segura, amada, o que o tema do programa mais traz, né? Esse desenvolvendo com afeto. E assim, na nossa realidade, qual que você avalia como o maior desafio para que esses novos direitos façam parte da nossa rotina? Eu entendo que a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente vive um ativismo muito grande, com muitas cobranças. Então eu sei que pai e mãe, né, e responsável ali, vive desafios reais, mas a gente precisa educar os nossos filhos de forma intencional. Eu preciso saber por que todos os dias de manhã eu vou acordar meu filho com um abraço, com um carinho, e não tanto ali gritando. Por quê? Porque
é importante que ao acordar, essa criança se sinta amada, se sinta feliz, e isso vai ajudá-la ao longo do dia, vai ajudá-la a aprender, porque um ambiente de afeto, ele gera aprendizagem, gera segurança. Então, é colocar a intenção. Por que eu vou contar uma história para o meu filho antes de dormir? Para que ele tenha ali uma experiência onde ele se sente importante. Por que é importante, pai e mãe, muitas vezes, deixar o celular de lado e se conectar com o seu filho, olhando nos olhos do seu filho, parando tudo para poder ouvir, entrar no mundo da fantasia, né? Luiz Lobo fala o direito a fantasiar. Então, entrar no mundo da fantasia, onde uma borracha vira uma nave espacial e ali você vai com essa criança, né, desenvolvendo uma história. Então, eu entendo que a gente precisa colocar na nossa rotina, na nossa agenda, né, na nossa agenda, momentos em que de forma intencional você vai estar com a sua criança, estar verdadeiramente, deixando tudo de lado, nem que seja meia hora por dia. Se é o que está dentro das tuas possibilidades, mas que seja meia hora olhando nos olhos, meia hora contando uma história, sentando no chão, né? Então, assim, é educar de forma intencional. Ainda mais hoje em dia, que com a tecnologia, nós que somos mães, profissionais, estudantes, esposas, a gente é acionado toda hora, não é isso? Pois é, e aí a gente precisa entender, né? Porque a nossa criança, ela não tem ainda os filtros da cognição para entender tudo que a gente está ali, né? Olha, filho, agora a mamãe tá explicando um negócio para o chefe dela. Sim, mas uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não tem condições de entender que o chefe, naquele momento, o que aquela memória, né, fica ali, para que memória fica para essa criança? A memória de que ela não é importante, porque minha mãe está aqui comigo, mas está o tempo inteiro falando com outras pessoas, passando mensagens no WhatsApp. Então, é preferível que você dedique meia hora, de forma muito concreta, deixando o celular fora, né, do ambiente ali, para que você possa se conectar. Porque é muito importante que a criança ela tenha experiências positivas, principalmente nessa primeira infância. Experiências onde ela se sinta importante, experiências onde ela se sinta pertencente. Eu pertenço a essa família. Experiências onde ela se sinta conectada. Alguém para tudo e olha para mim, né? Experiências de limites. No livro Educar, Amar e Dar Limites, a gente fala de 7 experiências, mas nós enfatizamos que 4 elas são imprescindíveis, que é como eu falei. Como é que você está fazendo com que o seu filho tenha experiências de importância? O que você vem fazendo no dia a dia quando o teu filho quer te ajudar na cozinha? Parece tão simples, mas é o momento que a criança ali se sente, eu faço parte dessa família, eu ajudei, ela colocou um pouquinho de arroz num pote, mas ela preparou o almoço junto com você, ela faz parte. Então, assim, eu sempre falo para os pais, né, faço algumas provocações, né, no sentido assim de que permita que o seu filho faça parte de alguns momentos. Mas ele não sabe fazer, talvez, né, dê um pouquinho mais de trabalho para a cozinha com uma criança, mas isso vai ser uma experiência de se sentir importante, pertencente. Então, assim, é viver no nosso dia a dia de forma intencional, colocando os nossos filhos, dando oportunidade aos nossos filhos de viverem experiências positivas, porque essas experiências, elas vão gerar memórias. E cada memória, tudo aquilo que a gente vive, a gente dá um significado para essa memória e gera um sentimento. Então, é muito importante porque isso na vida, né, na vida futura, vai gerar em nós convicções, crenças, aquilo que a gente passa a acreditar. Então, eu entendo que os desafios são reais, né? Eu entendo que a gente precisa sair para trabalhar, existe um corre-corre muito grande, mas a minha sugestão é que você separe momentos do teu dia para verdadeiramente estar presente
na vida do seu filho. Como um compromisso inadiável, não é isso? É interessante também que, se a gente for olhar para trás, as gerações passadas, muitas vezes a mulher não trabalhava, ficava em casa com as crianças. Em contrapartida, não tinha tanta essa atenção, essa sensibilização geral para que a infância tenha mais espaço, tenha mais atenção. Já hoje, a gente vê na maioria das famílias que o pai e a mãe trabalham e aí chegou em boa hora essa questão dessa, apesar de ser recente e que já deveria vir com a gente, como a gente estava conversando já desde o ventre, chegou em boa hora essa atenção da ciência, da sociedade, que é o que nós estamos fazendo aqui, plantando, já que a gente estava conversando também antes, não é isso? Que a infância é um terreno onde tudo que você plantar vai brotar. Eu acredito que o momento é esse, né? E se você que está aqui nos escutando, se você é pai, mãe, se você é responsável por uma criança, não permita que a culpa, né? Que a culpa venha sobre você e te impeça de agir. O tempo é agora. Ah, Sara, mas eu na gestação eu não sabia, ok. Então, daqui para frente, né? A gente estava conversando, ela tem 2 filhos, né? Um de 4, um de 8. Então, é essa fase, é essa idade. Então, tudo aquilo que a gente puder propagar, né? Que a gente puder levar para a sociedade, dessa conscientização da importância de respeitar a criança, de dar a ela afeto, amor, carinho, né? Nós estamos saindo de uma pandemia e a gente sabe que nós fomos impedidos de abraçar, mas isso é fora de casa. Mas dentro de casa, o abraço não é só permitido, ele é necessário. Se as crianças antes já precisavam desse afeto, né, expresso mesmo, de forma real, agora elas precisam mais ainda, porque quando ela sai, olha, não toca ali, não pega no fulano, não abraça o amiguinho, não toca naquele brinquedo. Então existem muitas situações em que a criança ela não vai conseguir entender. E o abraço, existem pesquisas científicas sobre o abraço. O abraço ele gera dentro de nós um neurotransmissor que se chama ocitocina, que é o hormônio do amor. O abraço gera confiança. E não tem nada mais precioso, né, para um pai, uma mãe, um cuidador, do que a confiança. O abraço gera empatia. Então, muitos e muitos abraços devem acontecer. Cruzou no corredor, não perde a oportunidade, né? E eu sempre falo, um abraço sem pressa. Não aquele abraço de tapinha nas costas, mas um abraço em que você permite que a criança, né, se ela for muito pequenininha, você se abaixa, coloca ela no teu colo, mas um abraço em que, né, o coração das pessoas que estão ali envolvidas no abraço possam ficar um pertinho do outro. E existe algo muito interessante que a ciência descobriu, que no momento do abraço, o ritmo cardíaco das pessoas envolvidas no abraço, eles vão alinhando. E na medida em que o abraço demora mais um pouquinho, o coração começa a bater no mesmo ritmo. Então, assim, é algo extraordinário. Então, eu entendo o quanto é importante, né, com afeto, a gente utilizar de algo tão simples, mas tão curativo, né, tão importante. Tão valioso que não tem preço, não é isso? Com essa informação a gente faz uma pausa. Vai ser rápido, a gente volta já já com mais esclarecimentos. De volta com o nosso Desenvolvendo com Afeto, que hoje traz o tema central do projeto, os novos direitos da criança. Quem está com a gente hoje é a pedagoga Sara Braga. Agora, Sara, dentro da nossa casa, como a gente vinha conversando, é o melhor local para criar bons cidadãos, boas pessoas, bons seres humanos? Com certeza, né? A família, né? O ambiente familiar é o primeiro espaço de conexão da criança. Os primeiros vínculos, o vínculo mais importante, né, na vida do ser humano, ele é formado ali. Os primeiros vínculos, eles são muito importantes. Uma criança que mantém um vínculo afetivo
né, com o cuidador ali, com o pai, com a mãe, isso vai favorecer com que na vida adulta ela seja uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, né? Então, e vai ter mais condições de se relacionar com outras pessoas. Porque essa primeira relação ali dentro de casa é a primeira escola da criança. Se ali ela entende de que ela é importante, que ela pode falar, que a família está ali para cuidar, para proteger, isso vai gerar nessa criança um entendimento de que ela pode confiar nas pessoas, que ela pode se relacionar com as pessoas. Eu entendo que quantos de nós, na vida adulta, às vezes carregamos tantos impedimentos, tantas dificuldades, que se a gente for parar para pensar, não é tanto daquilo que a gente está vivendo no momento, né? Mas tem a ver com o que nós vivemos lá atrás. Um ambiente de estresse, um ambiente de insegurança, um ambiente de medo, vai fazer com que a gente tenha menos criatividade, com que a gente seja menos espontâneo. Quantos adultos hoje não conseguem se relacionar, muitas vezes, pelo que viu, ouviu e sentiu na infância? A gente viu, inclusive, na nossa reportagem, que é preciso curar as nossas feridas da infância para poder promover um desenvolvimento com afeto mesmo para os nossos filhos, para as próximas gerações, inclusive. Eu entendo que nós adultos, a gente vai precisar organizar isso, né? Organizar as nossas experiências, as nossas memórias, para que a gente não fique vivendo de passado, né? No passado eu fui rejeitado, no passado ninguém olhou para mim, no passado não cuidaram de mim, não me deram atenção e eu acabo reproduzindo isso na minha vida adulta. Mas você imagina que extraordinário se a gente puder criar os pequenos, né? Criar dentro da nossa casa, você acabou de dizer, né? A família como esse primeiro ambiente. Se dentro de casa essa criança ela já tiver experiências positivas, que adulto ela vai ser? Ela vai chegar na vida adulta sem precisar ter tanto, né? Reprogramar tantas coisas que ela acredita, convicções erradas sobre ela mesma. Então, nós temos a possibilidade de fazer chegar a muitas famílias, e eu aqui já parabenizo a ideia do programa, de fazer chegar a muitos pais, homens e mulheres, pessoas que trabalham em ONGs, né, em espaços onde as crianças estão ali envolvidas, para que a gente entenda que o afeto ele é importantíssimo. Uma vez eu atendi uma cuidadora, ela trabalhava num abrigo, e ela me disse, olha, eu procuro não me envolver afetivamente com as crianças, porque depois eu estou aqui um dia, outro dia eu posso não estar, eu sou funcionária só. E aí essas crianças vão sofrer. Mas pior do que perder um amor é nunca ter recebido amor. Então o afeto, ele é primordial. E dentro da família, dentro da nossa casa, ele não pode faltar. E aqui eu não estou dizendo para você que você precisa agora, eu não sou perfeito. Perfeição nós não vamos chegar nunca. Mas como eu falei ainda há pouco, mas haja de forma intencional e até mesmo peça desculpa para a criança. Se você percebeu que naquele momento você não deu conta ali de tanto estresse que você viveu, pede desculpa, se abaixa, olha nos olhos e recomeça ali esse momento, porque é importante também na vida da criança, ela perceber que os pais são vulneráveis, né? Porque são muitas vezes elas nos veem como deuses, né? Tudo aquilo que a gente fala. Então, assim, não tenha medo de expressar os seus sentimentos, de expressar o seu amor, porque é isso que vai ser a base na vida dessa criança. E é um tempo que não volta mais, um tempo que passa tão rápido e não volta mais. Como a gente vinha conversando antes também, de 0 a 3 anos, o cérebro da criança capta ali tudo o que vê. E aí até 3 anos passa muito rápido, né? É preciso que os pais estejam atentos também para cada fase do desenvolvimento mental. Alguns cientistas até falam, né, que de 0 a 3 é a fase mais importante. A criança ela é uma esponjinha. O cérebro ele está ali o tempo inteiro absorvendo tudo. Então por isso
dar a ela experiências onde ela se sinta aconchegada, protegida, importante. E aí pode ser numa troca de fralda. Você está ali correndo, mas na hora de trocar a fralda, olha para essa criança, fala alguma coisa engraçada, canta uma música, né? Então eu entendo que a gente, por isso que educar de forma intencional vai fazer com que a gente aproveite momentos que já fazem parte do dia. Você vai precisar alimentar essa criança. Então, por que naquele momento colocar a tua cadeira na frente da dela, dar o alimento com calma, colocar uma música tranquila, na hora de colocar para dormir, contar uma história. Então, é aproveitar dentro de uma rotina que já ali existe, a gente colocar ali a intenção de passar o afeto, a intenção de passar o amor. E aí, porque existe um mito na sociedade que muitas vezes pai e mãe já nascem sabendo de tudo, né? E por isso que eu acho importante esse programa, eu acho importante os livros, os cursos que tem. Por quê? Porque realmente nós não nascemos sabendo. A gente aprende. Ou então a gente repete o que os nossos pais fizeram e às vezes repete até alguns padrões que nem são tão saudáveis. Então, por isso a importância de parar para pensar. Essa semana teve uma criança que disse assim, num curso que eu estou dando, ela disse assim, olha tia, eu estou muito feliz porque a minha mãe está aqui estudando para ser mãe. Né? Então, assim, procure. Hoje a gente tem uma internet, muita coisa interessante, muita gente colocando nas redes sociais, né, conteúdos importantes. Então, não deixe de abrir um tempo na sua agenda para estudar sobre a fase em que o seu filho se encontra, né, para permitir que ele viva, né, o egocentrismo ou viva a fantasia. Uma vez eu ouvi uma família dizer, olha, ele está mentindo muito. Aí eu disse, como assim? Qual é a idade da criança? A criança tinha 4 anos. Ela não estava mentindo, ela estava vivendo o fantasiar que faz parte. Então, quanto mais a gente conhecer a fase em que o nosso filho se encontra, mais assertivo, né, vai ser a nossa comunicação. Então, tenha muito cuidado com o que você fala, com as palavras que você utiliza, né? Se a sua criança está ali captando tudo, então saiba que você é referência. Inclusive, é tão interessante que o pai e a mãe são insubstituíveis nesse processo. Então, quando um falta por um motivo de descaso, ou de morte, ou de alguma maneira, fica aquela lacuna, não é? Aquilo não tem como ser preenchido. Tamanha a importância que é o pai e a mãe. E trazendo um pouco assim para a realidade, a gente vive uma pandemia, a gente está saindo de uma pandemia, e muitas crianças tiveram perdas. Para os adultos já é uma dificuldade, imagine só para as crianças. Quantas famílias estão, infelizmente, incompletas nesse sentido? Como é que fica na cabeça de uma criança? Como é que o ente que está com essa responsabilidade pode, pelo menos, tentar amenizar os prejuízos dessa perda? Olha, eu entendo que nós vamos precisar de recursos, né, de ferramentas que nos ajudem nesse processo. E algo que eu vejo como muito bacana para a família poder utilizar é a literatura infantil. Lógico que fazendo ali uma curadoria legal, trazendo para dentro da sua casa bons livros, né? Mas você pode, através das histórias, ajudar essa criança a entender alguns contextos, alguns acontecimentos, mas sempre se conectando com ela, olhando nos olhos. Uma criança até 6 anos, ela não precisa de grandes explicações, tá? Ela não tem ainda ali os filtros da cognição, ela é pura emoção. Então, você conta ali alguma coisa, mas você fala com poucas palavras, né? Eu tenho uma sobrinha, a minha mãe faleceu também no ano passado, no final do ano, também por conta da Covid. E a minha sobrinha pequenininha, de 3, 4 anos, ela disse, cadê a Bisa? Cadê a Bisa? Aí a minha sobrinha explicou, olha, a Bisa agora é uma estrelinha no céu. Aí contou uma história, foi lá para fora, mostrar para ela as estrelas. E aí
aos poucos ela tem só 3 aninhos, lógico que, mas para a gente entender que não são grandes explicações que vão fazer com que essa criança, pelo menos até 6 anos, entenda. A partir dos 7, 8, é muito importante a gente dedicar tempo, deixar que eles falem, deixar que eles chorem, escutar, levar em conta, porque é tão difícil para eles entenderem os sentimentos e as emoções que pode ser que essa criança fique ou apática ou agressiva e você não sabe por quê. Todo comportamento, e aqui, né, se você puder anotar, todo comportamento tem por trás uma emoção, tem por trás um sentimento. Então, fica atento ao que essa criança está, uma agressividade, ela não vem do nada. Algo está fazendo com que essa criança não se sinta bem, não se sinta à vontade. Às vezes você está num restaurante e a criança está muito agitada, então é a hora de parar, dar um abraço sem pressa, olhar nos olhos, deixar que ela fale. Como eu digo, se for uma criança que já tem ali 7, 8 anos, permita que ela fale da dor. É porque eu sinto falta, é porque eu queria estar, eu gostava quando... Deixa ela falar, né? Deixa ela contar, porque as emoções, todas as emoções são importantes de serem vividas. Então, até a tristeza, ela precisa ser vivida, né? Eu posso ficar triste, né? É importante eu expressar que eu não estou bem. A gente vive direito, né? A gente vive numa sociedade em que toma-se remédio para tudo. Toma-se remédio para não sofrer, toma-se remédio para não chorar, quando a vida ela tem momentos, né, diferentes, ela tem situações diferentes. Então eu acho muito importante com as crianças, entendendo que até 6 anos ela é pura emoção, esteja próxima dela, né? Procure abraçar, conte histórias. Eu vejo a literatura infantil como uma excelente ferramenta. E ali você pode até pedir para a criança, mas se coloca no lugar desse patinho que ficou sozinho, o que será que ele sentiu? E ali você pode ter uma excelente conversa, né? Um momento em que a criança pode expressar, eu também estou triste, mamãe. Então vamos entender por quê, o que foi que aconteceu. E um dos direitos da criança é esse, né? Valorizar os sentimentos, valorizar o que ela tá trazendo. Eu trabalhei em escolas muito tempo e algo que me chamava muita atenção é que os pais demoravam muito a perceber que a criança estava sofrendo, né? Muitas vezes a nota baixa, uma criança que não quer aprender, isso não é o normal. O que a gente conversou também antes sobre a questão da adolescência, e eu estava inclusive comentando que eu tenho muito receio desse período, dessa fase da adolescência dos filhos. E aí você falou que todo comportamento esconde um sentimento, sim, tem por trás um sentimento. Mas que eu ficasse tranquila, porque o que eu estou fazendo agora vai dar certo lá. É mito essa coisa do medo, do novo. Essa coisa da aborrecência, não existe isso. É um tempo mais desafiador, porque o corpo está mudando, o cérebro tem uma mudança biológica no cérebro, o lugar do cérebro da recompensa, da alegria, ele fica menor, por conta de mudanças, né, biológicas mesmo no cérebro. Mas uma criança que tem muitas experiências, né, muitas memórias positivas, ela vai saber com quem ela pode contar na adolescência. O importante é que a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, saiba que ele tem para onde voltar. Sim. Não é isso? Para onde se voltar em qualquer situação. O porto seguro. Com certeza. E família é isso, né? Você começou falando, né? Mas é a casa, é a família, é o primeiro espaço? É o primeiro espaço. É o lugar em que a gente precisa ter muitas memórias positivas para poder dar suporte para a gente, para enfrentar os desafios que o mundo vai trazer de alguma forma. Sara, muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer a atenção de vocês também, a sua disponibilidade e a sua dedicação. Pela infância também. Eu que agradeço e estamos juntos. E nós continuamos a nossa jornada do Desenvolvendo com Afeto. Eu conto com vocês para o nosso próximo encontro aqui na TV Ceará. Até lá!